Rejeição dos implantes dentários. Imagine você economizar uma grana ou você pagar parcelado o seu protocolo, você suou para fazer esse seu tratamento, aí chega na hora e você tem a rejeição. Esse é o medo desta pessoa e eu quero tranquilizar esta pessoa e mais pessoas. Olha só, por isso que você vai fazer a avaliação com o seu dentista, depois, né, na consulta inicial, e você vai fazer a reavaliação depois que você tiver a tomografia em mãos, se você tiver feito a anamnese, que é o que ele vai fazer. A anamnese são aquele somatório de perguntas que o dentista faz para você. Quanto tempo não faz o médico? Já tomou dipirona? Tem alergia a antibiótico? E outras questões. Com essa anamnese, às vezes você não sabe se tem um problema sanguíneo, predisposição para diabetes, alguma coisa, predisposição cardíaca. O dentista, o profissional de saúde, ele começa a direcionar, opa, a gente tem suspeita de alguma coisa, a gente pode indicar você para conversar com o médico, alguma coisa. Olha só, eu não estou falando que vai ser feito isso em todos os casos, de indicar para o médico. Eu estou falando o seguinte, que quando você faz a consulta inicial, o dentista ele já vai ter uma noção. E a perda de implantes dentários por rejeição, a porcentagem muito pequena. E geralmente é um paciente que já tem um problema sistêmico, tem uma certa pré-condição. Um paciente jovem, um paciente tranquilo, que a tomografia está tudo ok, se for feito exames de sangue, se estiver tudo ok, você não vai ter rejeição. Tá? Você vai ter a perda de implante dentário se não tiver cuidado. Você vai ter a perda de implante dentário se for usado carga imediata e talvez não usar as orientações corretas para mastigação. Às vezes quando você perde uma carga imediata, pode acontecer de um dente, por exemplo, perder. Só que assim, o dentista ele não vai cobrar de novo para você fazer a instalação daquele implante dentário por causa de carga imediata. Depende de cada dentista também, não sei como que os outros dentistas trabalham. Mas eu instalei a prótese aqui, a gente vai refazer? Eu vou refazer para você, porque é uma questão inerente ao caso de carga imediata. Agora, se for relacionado a mau cuidado, aí sim. Agora, você não deve ter preocupação com rejeição. Isso é uma porcentagem muito pequena. E quando tem risco de ter uma rejeição, por exemplo, um paciente que tem um problema sistêmico, um paciente que está fumando muito, a gente já fala. Um paciente fumante tem uma predisposição a perder os implantes. Mas ele já sabe isso antes de fazer os implantes dentários. Aí é por conta do risco dele. Agora, se você está tranquila, não fuma, não tem nenhum problema que contraindica, não vai ter esse problema. Não precisa ter esse medo. Implante dentário é uma cirurgia tranquila. É lógico que você vai ver os relatos aqui nos vídeos de pessoas que se deram muito bem. Tem alguns relatos de pessoas que não se deram tão bem. Acontece, às vezes caíram num dentista cilada, às vezes não cuidaram. Na internet tem tudo que é tipo de comentário. Mas a realidade estatística, ou seja, você vem no meu consultório, você vê a maior parte dos meus pacientes. Eu já tive caso de perda precoce com implantes dentários, já tive casos de carga imediata que não deu certo, mas assim, é ínfima parte, é a minoria. Então não fique preocupado com isso. Dá para trocar a prótese protocolo? Você já tem os implantes dentários, já passou por um período de provisório, você tem uma prótese dentária. Talvez você não gostou do resultado, talvez já se passaram alguns anos, você gostou do resultado, mas você percebeu que a prótese de acrílico desgastou, fraturou, não ficou tão bonita. Naquela época você fez uma prótese mais simples, agora você quer fazer uma melhor. Dá para fazer uma prótese? Dá para fazer. E essa aqui é a vantagem dos implantes parafusados. Nesta pergunta aqui, a moça perguntou, só a prótese protocolo já tem implantes, só trocar a prótese quanto? Não tem como saber, não tem como falar pela internet. Você precisa entender o negócio. Cada dentista tem o seu valor, cada dentista tem a sua precificação. E é assim que funciona em qualquer livre mercado, qualquer coisa. Tá? Tem pedreiro melhor do que outros pedreiros, ele vai cobrar mais caro. Ele vai usar materiais mais caros, vai ter um preço final da obra mais caro. Por que eu falo esse exemplo? Porque o dentista tem a hora clínica dele. Então, aquele dentista cobra tanto para fazer uma prótese. E o laboratório dele, o protético dele, cobra tanto para fazer aquela prótese. Somado a isso, vai ter um preço final. Vai mudar de cidade para cidade, vai mudar de protético para protético, vai mudar de dentista para dentista. Eu, por exemplo, aqui, já teve épocas que trabalhei com 2, 3 protéticos e o meu valor final era o mesmo, mas cada protético mudava. Mas se eu quisesse repassar, eu repassava. Você tem que entender, além disso, a prótese, por exemplo, você perguntou, a prótese, tem prótese acrílico, prótese porcelana, prótese de acrílico simples, prótese acrílico com dente importado. O tratamento com prótese dentária é um tratamento de saúde personalizado. Estética é personalizada, não é uma commodity, não é que nem ir no mercado e comprar um pneu pro teu carro, só escolhe a marca, não é assim que funciona, meus amigos. E este vídeo aqui eu estou ajudando, esperando que vocês entendam, porque quando você vai fazer a pesquisa para a sua prótese, não é o preço que importa,
O que adianta você saber o preço do meu consultório? Você não vai vir tratar comigo aqui do outro lado da cidade, do outro lado do Brasil. Você tem que ir fazer a consulta com o seu dentista, você tem que ter química, o dentista tem que gostar do dentista. Vai escolher prótese só porque é o mais barato? Ainda vai lá num dentista ruim ainda? Não faz isso. Prótese é personalizada. O preço vai mudar de acordo com cada caso. Você vai precisar fazer a consulta na tua cidade para ter essa informação. Você precisa retratar o canal. Você faz o retratamento do canal ou você tira ele e você faz o implante dentário? Eu acabei de responder uma mensagem sobre essa dúvida e eu quero falar sobre esse tipo de tratamento, beleza? E como que você resolve? Olha, tem casos que são borderline. Vamos lá. Você chega lá no seu dentista e ele fala, isso aqui é retratamento. Então já tem a definição, é retratamento. E tem casos que o dentista fala, olha, isso aqui não tem como salvar. Você vai precisar tirar o seu dente e você vai ter que fazer o implante dentário. Já tem a definição. Agora tem casos mais complexos. E é por isso que você tem que buscar informação com especialistas. E tem casos que levantam dúvidas. Porque o retratamento de canal, ou seja, você vai fazer um novo tratamento porque está com problema aquele canal. Certo? Só que depois que você faz o tratamento de canal, você vai reabilitar o seu dente. Reabilitar o dente é o quê? Se tem um buraco no dente, você vai fechar com resina. Se tinha uma prótese, você vai fazer uma prótese nova. Ou se você tinha uma restauração e ele quebrou, você vai fazer uma nova prótese, uma primeira prótese. Beleza? E é aí que tem a dúvida. Aí que pode, a dúvida pode ser criada, pode aparecer. Vamos lá, me enrolei com as palavras, mas você entendeu. Porque uma coisa é salvar a raiz do dente com o tratamento de canal. Outra coisa é reabilitar a prótese, o dente com prótese, com resina. Né? A dúvida vai vir provavelmente mais com prótese, se esse dente vai ter longevidade ou não. Já teve casos que eu passei aqui no consultório onde tinha como retratar o canal, mas o remanescente dentário que ficou para fazer a prótese, e de acordo com outras características do paciente, cada paciente é diferente. O paciente que tem uma oclusão bacana e higiene boa é um tratamento. O paciente que está com a boca toda lascada, que não cuida, talvez o tratamento seja outro. Então é só o teu dentista que vai saber disso. Então é esse tipo de caso que a gente faz. Eu tive um caso que tinha uma paciente que eu indiquei para extração e falei, olha, porque retratar o seu tratamento de canal não vai dar certo. E ela quis pegar outra opinião. E ela foi numa endodontista. A endodontista falou, eu consigo salvar o teu dente, a raiz, mas não sei se o protesista vai colocar prótese. Ou seja, também tem que buscar um profissional que seja multidisciplinar ou uma equipe multidisciplinar. Olha, você vai no endodontista que o cara tem parceria com o protesista. Porque não adianta salvar a raiz se você não vai conseguir colocar nada ali. Mas entenda, são tudo questões teóricas, cada caso é um caso, existem uns jeitos que a gente pode dar, mas tudo dentro da lógica da ciência, para você não se incomodar depois. Você só vai retratar o canal se tem como resolver o dente depois. Se o dente, mesmo retratando o canal, está com problema, você provavelmente vai tirar o seu dente e vai colocar um implante dentário. Eu também tive um caso diferente, que o paciente não queria colocar implante de jeito nenhum. Ele disse que na família dele tudo deu errado, mesmo eu falando que implante dentário é um tratamento seguro, só que entenda, cada caso é um caso. Às vezes você pode olhar para o lado e ter uma pessoa que teve um problema. Não quer dizer que vai dar problema para você. E ele queria salvar o canal. Eu falei, olha, o teu canal, eu posso acessar o canal, eu posso fazer um melhor tratamento. Mas o que sobrou aqui eu não consigo. Tinha cárie subgengival, estava uma lasqueira. Não tinha como reabilitar. Então, finalizando e resumindo este vídeo. Retratamento é o tratamento, novamente, do dente que já foi feito tratamento de canal. Mas que você pode reabilitar. Que você consegue colocar uma restauração, que você consegue colocar um pino, ou que você consegue fazer uma prótese. Se depois reabilitar não vai ter, o dente vai ficar muito fraco, ou tem, por alguma questão de, por exemplo, de oclusão, a gente suspeita que colocando um pino naquele dente e retratado o canal, ele possa vir a fraturar, a gente fala, olha, dá para salvar, mas a longevidade, o prognóstico é desfavorável. Existem alguns casos que a gente pode ir para esse lado mais agressivo. Não é agressivo, é tipo, a gente tenta salvar o dente de todas as formas. Mas às vezes, salvando o dente, eu sou um dentista que salva o dente e vou falando. Se o paciente assinar o contrato ali, a gente vai. Só que às vezes eu falo, olha, aqui talvez seja arriscado para você perder teu dinheiro. Então, para você que tem essa dúvida, eu aconselho. Você tem que ter o diagnóstico do canal de um endodontista. E o diagnóstico de reabilitação de um protesista ou endodontista. Porque às vezes você vai no endodontista que o cara não tem tanta noção na prótese. E vice-versa. Então, não é que todo caso você tem que fazer isso. É que tem casos, quando o caso é muito complicado, você tem que ir em 2 especialistas. Faz parte.
Todo implante dentário é demorado? Olha só, eu gosto de compartilhar resultados ótimos aqui dos comentários. E vocês que estão participando aqui do Perfil de Dentista comentando, continuem. Isso aí ajuda muitas pessoas. A pessoa vê o vídeo aqui do G Dentista e nos comentários vê diversas informações. Olha só, mais uma pessoa. O meu foi muito rápido. Em 7 dias já estava com a carga imediata. Ela fez a carga imediata e ela teve um dente provisório em 7 dias. É isso que eu falo, meus amigos. Cada caso é um caso, tá? Na teoria básica, funciona assim. Conseguiu carga imediata? Em poucos dias você já vai ter o seu dente provisório, tá? Dependendo, pode ser no mesmo dia, na mesma manhã, pode ser no mesmo dia, mas de noite, pode ser na mesma semana, pode ser na próxima semana, depende da complexidade do caso, do fluxo de trabalho do laboratório, e assim funciona. Se você não conseguiu carga imediata, infelizmente, vai ter que usar próteses provisórias. Se for para protocolo, vai usar uma móvel. No começo é chato, como já teve relatos aqui nos vídeos. Se for em dentes unitários, você pode fazer próteses adesivas e todas as resoluções. Mas vejam, por mais que, infelizmente, tá? Eu compareço com essas pessoas. Tem pessoas que têm relatos aqui que a prótese não entregaram. Tem diversas situações. A primeira coisa para você resolver os problemas é você sentar e conversar com o seu dentista numa boa. Ei, por que eu não estou com a minha prótese provisória ainda, ou a definitiva depois de 1 ano e pouco? Você tem que sentar e conversar. Porque a ciência fala que é isso aqui, ó. Carga imediata, tem fluxo de trabalho, 7 dias. Por que um é 7 dias, 6 dias, 3 dias? Aí é o fluxo de trabalho. Talvez aquele dentista e aquele laboratório levem 7 dias para entregar a prótese. Talvez outro lugar leve 2 dias para entregar a prótese. E tá tudo certo. Ninguém é obrigado a entregar no dia. Senão, né, não é assim que funciona. Às vezes você foi num mês que está muito corrido, ou às vezes no teu caso era mais difícil de resolver, mas um caso de sucesso é assim, ó. E eu fico muito feliz que vocês compartilham. A galera está participando bastante. Faz tempo que eu não estou gravando vídeo sobre aparelhos ortodônticos, clareamento dental, mas eu não estou vencendo responder a galera aqui da prótese protocolo, das dentadoras, e está bem bacana. Eu resolvi a questão dos links para a galera que tem interesse. Na bio já está lá. Você pode acessar o YouTube, você pode acessar o grupo do WhatsApp, que eu criei um grupo do WhatsApp novo ali para mandar links diariamente para você comprar seus acessórios na Amazon ou na AliExpress. E tem no eShop ali que tem alguns produtos ali, como fixadores para dentadura móvel e regadores orais para próteses. E a gente pode conversar sobre essas coisas aqui em outros vídeos, beleza? Para você que fez esse comentário, parabéns, sucesso na tua vida, no teu trabalho, no seu trabalho odontológico aí, na sua prótese, e que ela dure bastante, que a definitiva venha muito bonita também, tá? Aquele abraço. Encontrar dentista é difícil. Metade decepção, outro pura frustração. Eu discordo. Eu discordo completamente. E como eu acabei de responder você em vídeo, veja, eu sou dentista. E eu estou aqui no meu horário de trabalho respondendo as suas perguntas. Então quer dizer que tem gente boa. E eu não sou o único cara que se preocupa com as pessoas. Tá cheio de dentista aí, sabe? Eu entendo que tem pessoas que passam por dentistas larápios, principalmente em clínicas populares, essas que parcelam a perda de vista, daí ficam enrolando você por causa do provisório. Isso eles não falam, existe isso mesmo. Nos médicos, no dentista, na tua profissão, não sei qual é, deve existir também. Isso acontece com todo mundo. Mas olha, o Brasil é gigante, tá cheio de dentista bom. Se você fica vibrando nessa energia de todo mundo é negativo, cara, o universo vai levar isso pra você. Eu acredito nessa filosofia. Você devia pensar nisso. E olha que eu tô falando uma boa, porque eu quero te ajudar. No outro comentário você falou, mas tem preço médio? Eu falo, não tem preço médio. Porque, olha só, não tem uma tabela. Eu posso cobrar o protocolo 20 mil. E é 20 mil. É 20 mil. Não tem 10 mil a prótese, 10 mil a cirurgia. Tá? Eu posso cobrar desses 20 mil, 15 mil a prótese. Porque, pra mim, é mais difícil e mais caro fazer a prótese. Pode ser o inverso. Vai depender de cada caso, vai depender de cada precificação. Você quer uma média? Você teve o vídeo lá da média que eu passei para vocês, certo? A média, ela variou de 9 mil a 35 mil. Então, se você dividir isso pela metade, a média é a metade de um até a metade do outro. É a média pelo valor das pessoas se o dentista cobrar a metade. Eu não cobro a metade. Geralmente, quando você faz uma parte só, o valor é 60%, 70% do valor que eu cobro. É mais ou menos assim. E sobre essa questão de você não encontrar dentista bom, talvez você esteja procurando da forma errada e no jeito errado. E mais uma vez, eu estou falando numa boa, eu quero ajudar. Tá cheio de gente. Por que tem tanto comentário bom? Por que as outras pessoas encontram dentistas que arrancaram o dente, fizeram 9 implantes, fizeram enxerto e não tiveram nada de dor? E outras pessoas acham que todos os dentistas é assim.
Não é assim. Você pode ter passado por uma situação desconfortável com 1, 2 dentistas, tudo bem. Mas não é a maioria. A maioria é gente boa como você que quer trabalhar e ganhar dinheiro. E para ganhar o dinheiro tem que fazer bom trabalho. É minoria que é ruim. É só mudar esse ponto de vista que você vai encontrar. E se você faz a restauração do dentista, chega em casa e começa a doer a gengiva. Tava tudo certo. Você fez a restauração, não teve nenhum problema. Viu os vídeos aqui do Dia Dentista, um monte de gente reclamando que dente doendo depois de restauração pode ser problema. E no caso deste comentário aqui, olha só, não deu nada, chego em casa, bebo algo quente, a gengiva dói pouco, mas passa. Eu fiz hoje a restauração. Então fica tranquilo, porque funciona assim. Você pode ter uma sensibilidade pós-operatória. Vamos resumir, é um incômodo do procedimento. Pode ser da anestesia, pode ser na gengiva, pode ser, por exemplo, da matriz, aquele metalzinho redondo que o dentista usa. Fez o isolamento absoluto, pode ser o grampo, pode ser um monte de coisa. Pode ser a profundidade da restauração, pode ser a contração de polimerização, ou seja, você pode ter sensibilidade pós-operatória. E você vai acompanhar isso. Você fez hoje, então tá tudo certo. Amanhã, se piorar, vai ficar em alerta, vai mandar mensagem para o seu dentista. Se melhorar, segue o baile. Está tudo certo. Sempre relatando para o seu dentista, mas sensibilidade pós-operatória, tá? Incômodos pós-operatórios, eles vão passar. Uns levam 2 dias, outros passam depois de alguns dias, e é assim que funciona. Ontem eu fiz um tratamento bem maior que esse. Aumento de coroa, tratamento endodôntico do 2º molar num paciente que estava com uma cárie subgengival. Deus nos acuda. E ele tinha sinais e sintomas de latejamento nos últimos 2 dias. Ele não tem mais o sinal e o sintoma de latejamento, mas ele tem uma ardência na gengiva. Tá tudo explicado, é sucesso, é pós-operatório, ou seja, o latejamento que era do canal, foi aberto o canal, passou. Agora ele está reclamando da gengiva, claro, a gente fez uma cirurgia. Então é normal você ter um desconforto de certo procedimento. É sensível mexer na boca da gente, é assim mesmo. Tá? A dica que eu dou para você, para quem está vendo esse vídeo, é o seguinte, vai acompanhando, relata ao seu dentista, porque o seu dentista, por mais que a teoria é igual para todo mundo, mas é o teu dentista que sabe qual broca ele usou, quanta anestesia ele usou, se usou ou não, qual resina ele usou, ele sabe se o teu caso é perigoso de dar canal ou não, ou se o teu caso é muito tranquilo e não vai incomodar nada. Você só está com a sensibilidade pós-operatória por enquanto. Vai relatando ao seu dentista e provavelmente você deve ter uma consulta para controle, ou ele já deu alta para você. Se ele deu alta para você, provavelmente o teu tratamento é bem tranquilo. Fica sossegado e converse com o seu dentista, que eu tenho certeza que é sucesso. Caso comece a piorar a dor em intensidade e quantidade, ou seja, está doendo cada vez mais e pior, aí pode ser algum problema ou um novo tratamento. Mas antes disso, nada demais. É normal inchar o rosto depois da instalação de 5 implantes? Se você acompanha aqui o perfil do dentista, você sabe que eu defendo que os implantes dentários são tratamentos seguros e não tão complicados, e que na maior parte dos casos você não sente dor, não sente desconforto. Lógico, um asterisco, um parênteses, quando eu falo não sente dor, não sente desconforto, eu não sente coisas exageradas. Você fez um procedimento bucal, você vai sentir ali um desconforto. E você deve se preparar sim para hematomas ou inchaços. Isso pode acontecer, é uma resposta do organismo, mesmo que você não tenha dor. E além disso, você tem que entender que a cirurgia ela é diferente para cada pessoa. O osso, a consistência do osso, a posição que foi colocado o implante, a dificuldade de tirar aquele dente ou não, a dificuldade de colocar aquele implante ou não. Um caso que já tinha implante e a gente removeu o implante. Se a cirurgia é um pouquinho mais agressiva, ela vai ter mais chance de você ter inchaço. E o inchaço, ele é esperado. Provavelmente o seu dentista deve ter passado medicações e orientações. Caso inchou e você não tem medicações ou não tem orientações, você vai entrar em contato com o seu dentista e ele vai ver isso. Se o teu caso foi simples e alguma coisa saiu da régua e tem esse inchaço, você vai sempre relatar ao seu dentista. Rosto inchado a gente não se brinca. Mas também, muitas vezes, não é nada sério. É só uma repercussão clínica. Acontece. Até porque 5 implantes, por mais que a gente fale que é tranquilo, são 5 implantes. Agora, se você não fez a cirurgia guiada, que é aquela com tomografia, você fez a cirurgia tradicional, que rebate a gengiva, tudo, é certeza, é batata que vai dar inchaço. Mas é um procedimento, é uma repercussão normal do tratamento. Só fique em contato direto com o seu dentista, tome as medicações, faça as orientações pós-cirúrgicas que o seu dentista falou, porque por mais que tenha orientações pós-cirúrgicas na internet ou nos nossos vídeos, é o seu dentista que sabe
se aconteceu alguma coisa ou não, como que foi a instalação do implante ou não. Você está pagando para ele e ele está querendo que o teu resultado fique bacana. Então liga para ele que ele vai te ajudar, tá? Não tem nada demais, isso aí está dentro dos conformes. Mas é claro, não sei do teu caso, não te atendi, vale a pena você sempre consultar o seu dentista.